Oi pessoal, eu sou o professor Rodrigo César e nesse vídeo eu vou fazer um exercício de termodinâmica que foi tirado do livro do Cengel. Está o livro aí do lado para que vocês entendam que livro é esse. E o problema que nós vamos fazer é o 4.23. Esse problema diz o seguinte: um arranjo pistão-cilindro contém 0,25 kg de gás nitrogênio, inicialmente a 130 kPa e 180 graus Celsius. O nitrogênio é então expandido isotermicamente até uma pressão de 80 kPa. Determine o trabalho de fronteira realizado durante esse processo. Então vamos lá, resolver o problema. E o primeiro passo para resolver esse problema é fazer a anotação dessas três informações aqui, ó. A temperatura crítica do nitrogênio, está aqui onde meu mouse está se movimentando. Aqui embaixo, ó, nós temos a pressão crítica do nitrogênio. E por último, nós temos a constante de gás ideal para o nitrogênio. Se ele realmente for um gás ideal nesse problema, esse será o R que nós temos que utilizar. Essas informações são muito fáceis de serem encontradas em qualquer tabela termodinâmica sobre o gás nitrogênio. Eu tirei da parte final desse livro aqui mesmo. É muito fácil de encontrar essas informações e elas são extremamente importantes. E além dessas informações aqui, ó, olha só quais informações nós temos segundo o enunciado. Nós temos uma massa de 0,25 kg de nitrogênio o tempo todo nesse problema. Nós temos no estado inicial, que eu vou chamar de estado número 1, a pressão número 1, 130 kPa, e a temperatura número 1, 180 graus Celsius. E também no estado número 2, que é o estado final, nós temos uma pressão número 2 de 80 kPa. E como nós temos uma expansão isotérmica, que ele falou aqui do lado, ó, expansão isotérmica, nós temos uma temperatura número 2 com o mesmo valor da temperatura número 1 de 180 graus Celsius. Eu vou fazer a anotação dessas informações aqui embaixo, olha. Então, estou colocando a massa do nosso gás nessa posição. E aqui nós temos as informações do estado número 1, pressão número 1 e temperatura número 1, segundo o enunciado. E aqui do lado, pressão número 2 e temperatura número 2, também segundo o enunciado. São as informações que nós temos. Apenas essas informações de estado para o estado número 1 e para o estado número 2. E nós vamos então, com essas informações aqui, em busca do trabalho de fronteira realizado nesse problema. E para isso, nós precisamos muito dos volumes no estado, volume específico, no estado número 1 e no estado número 2. Vocês vão reparar lá na frente que a fórmula de trabalho, ela cobra essa informação para que a gente consiga calcular o trabalho. Então nós vamos procurar volume específico, tá bom? No estado número 1 e no estado número 2. Mas para isso nós vamos fazer essas anotações aqui, ó. Vou deixar assim, essas anotações em vermelho. Nós vamos calcular a pressão relativa no estado número 1, que nada mais é do que a pressão de verdade no estado número 1, dividido pela pressão crítica do gás nitrogênio. Olha aqui para cima, gente. A pressão no estado número 1, 130 kPa. E aqui em cima, ó, a pressão crítica do nitrogênio, 3,39 MPa. Então nós vamos colocar esses dois valores na fórmula aqui embaixo, mas nós temos que colocar na mesma unidade, né? Então aqui eu vou colocar 0,13, que corresponde a 0,13 megapascal, e aqui a temperatura crítica como 3,39, também megapascal. E aí, fazendo as contas, nós temos uma pressão relativa no estado número 1 com esse valor aqui. E aí nós fazemos as mesmas contas para o estado número 2, ó, aqui embaixo. Nós vamos calcular a pressão relativa no estado número 2, que nada mais é do que a pressão no estado número 2, dividido pela pressão crítica do nitrogênio. E os valores estão aqui na frente, ó. Dá para ver então a pressão do estado número 2 em megapascal. E aqui a pressão crítica também em megapascal. E fazendo essas contas, nós temos esse número aqui. E o que nós temos
qualquer um dos dois estados, pressão relativa no estado número 1 e também no estado número 2, é que os valores eles são muito menores do que 1 para essas pressões relativas. E é exatamente isso que nós queremos. Só de ter essa condição satisfeita, nós podemos afirmar que o nosso gás é ideal, tanto no estado número 1 quanto no estado número 2. Portanto, o nosso gás pode ser tratado como ideal. Olha só, gente, nós poderíamos ter a mesma ideia, só que com a temperatura relativa, tá? Temperatura relativa no estado número 1 é igual a T1 dividido pela temperatura crítica. A temperatura no estado número 1 está aqui do lado e a temperatura crítica está aqui. Espera que eu vou levantar aqui as informações também para que vocês reparem a temperatura crítica que a gente tinha lá no início do problema, que tiramos da parte traseira do livro, numa tabela, que nós estamos utilizando nesse momento. Então, a temperatura crítica, tanto no estado número 1 quanto no estado número 2, está dando o número 3,59. E nós queríamos muito que essas temperaturas relativas fossem maior do que 2, para que a gente pudesse ter um comportamento de gás ideal. E também está acontecendo, tá vendo? Então, já era suficiente a pressão relativa ser muito menor do que 1, já era suficiente, ou então também já é suficiente temperatura relativa ser maior que 2. Uma apenas dessas condições já é suficiente. Aqui no caso da temperatura relativa, a gente só não pode ter uma pressão relativa muito grande, muito maior que 1. Só não pode acontecer isso, tá? Mas então, por qualquer uma das duas ideias, acima aqui, nosso gás ele é ideal. O que significa nosso gás ser ideal? Nós podemos utilizar essa equação de gás ideal. Para o estado número 1, P1V1 igual a RT1. A pressão, na verdade, no estado número 1, 130 kPa. Volume específico número 1, a constante dos gases e a temperatura do estado número 1. Eu vou só subir aqui de novo para mostrar para vocês que essa constante dos gases é a constante para o nitrogênio. Olha só, tem esse valor aqui, tá? Que a gente colocou lá embaixo. E aí nós conseguimos então, com a substituição, reparem então de novo a nossa equação de gás ideal com todos os valores substituídos. Nós temos o volume específico do estado número 1 com esse valor. Achamos então V1, que era uma informação que já sabíamos anteriormente que nós queríamos mesmo ela. Está aqui. Agora nós podemos fazer a mesma conta para o estado número 2. Está aqui o estado número 2, onde está o meu mouse. P2V2 igual a RT2. E substituindo os valores, pressão número 2 igual a 80 kPa, tá? Tem que ser em kPa aqui. Volume específico número 2, constante do gás nitrogênio e aqui a temperatura do estado número 2. Nós achamos um volume específico número 2 com esse tamanho aí. Então, realmente, o volume específico número 2 ele é maior do que o número 1, significando realmente uma expansão, como ele falou lá no enunciado. Aí, gente, nós já temos aqui na tela o V1 e o V2, que são as medidas que nós estávamos procurando para conseguir calcular o trabalho. Então, agora é só calcular o trabalho e pronto, conseguimos responder a pergunta do problema. Mas eu fiz um passo interessante aqui para vocês repararem. Eu voltei aqui onde está o meu mouse com o valor do V1 que nós achamos ali em cima e coloquei aqui embaixo o valor de V2 que nós achamos também ali em cima. E eu coloquei aqui do lado o que um programa diz para a gente sobre os valores do V1 e V2. Esse programa aqui é o RefProp. Então, é um programa que a gente consegue achar medidas termodinâmicas, tá? É claro que, no caso aqui, para o nitrogênio. Então, eu entrei aqui na tabela com a temperatura do estado número 1 e do estado número 2. Já sabia a temperatura, eu coloquei aqui. Entrei também com os valores de pressão no estado número 1 e no estado número 2. Então, são os valores que nós conhecemos para o estado 1 e 2, eu coloquei aqui. E minha tabela está nos mostrando o volume específico do estado número 1 e 2
e também o que está acontecendo com o gás, né? Aqui a qualidade, aqui está escrito, né, título, na verdade. Nós temos um gás com... ele está no estado superaquecido, tá? No estado número 1, no estado número 2. Então, reparem bem que os volumes específicos, segundo um programa, ele está nos mostrando valores bem próximos do que nós achamos aqui, usando a condição de gás ideal. Então, realmente, os valores estão bem próximos uns dos outros. A nossa condição de gás ideal que nós estamos assumindo, realmente, ela está bem legal nesse problema aqui. Poderia ser utilizada assim com bastante precisão. E agora sim, nós vamos responder a pergunta que ele fez, que nós queremos calcular o trabalho. Nesse problema foi a única forma de energia que ele perguntou para a gente. Então, olha a fórmula do trabalho, ó. Tem a ver com a massa, aqui P1V1, e o ln da divisão dos volumes. É claro que aqui no lugar de P1V1 poderia entrar P2V2 também, porque já que a transformação é isotérmica, o P1 e o V1 é igual a P2V2. Mas eu coloquei o P1 e V1 aqui. Olha aqui embaixo onde está o meu mouse. Essa é a massa que o nosso gás tem. A pressão aqui, ó, 130 kPa. Aqui o nosso volume específico número 1. E o ln dos volumes específicos, um dividindo o outro. V2 em cima, V1 embaixo. E aí é só fazer as contas na calculadora que nós achamos aqui, ó, o trabalho vale 16,32 kJ. Esse é o trabalho de fronteira que nós temos nesse problema, né? É um trabalho positivo e repare bem que aqui saiu kJ e esse quilo vem por causa da pressão, que também é um quilopascal nesse caso de pressão aqui, tá? Então, esse quilo, o trabalho herdou da pressão. Esse é o trabalho de fronteira móvel que nós temos no problema. Foi essa pergunta que ele fez e a resposta está aí. E eu vou lá em cima mostrar para vocês que realmente foi essa pergunta que ele fez no problema, essa única pergunta, e nós respondemos ali embaixo. Aqui, ó, determine o trabalho de fronteira realizado durante esse processo. 16,32 kJ. Então, conseguimos responder a pergunta que ele fez. Espero que vocês tenham entendido o problema e ajudado em seus estudos. E se isso aconteceu, compartilhe com amigos, dê um curtir aí também nesse vídeo. E a gente se vê numa próxima.